Bom, bom dia. Queria agradecer a presença de vocês a esta quinta palestra do ciclo de palestras Machado de Assis, leituras e pesquisas atuais. E hoje a gente tem como convidada a professora Silvia Maria Azevedo, a quem eu agradeço também a presença. Enfim, ela sempre colabora aqui conosco, enfim, uma amiga do nosso programa de literatura brasileira, da área de brasileira. A professora Silvia é formada pela USP, fez graduação, mestrado, doutorado pela USP e atua hoje, é professora livre-docente na Unesp, na Universidade Estadual Paulista, em Assis. Ela tem um vasto trabalho com o século XIX brasileiro, com periódicos do século XIX, e tem um trabalho pioneiro, né, que ela fez no final dos anos 80, né, publicou em 90, defendeu em 90 uma tese sobre o Machado no Jornal das Famílias, né, que é um jornal onde ele publicou boa parte, ou grande parte dos seus contos dos anos 60 e 70. E recentemente a professora Silvia Azevedo, ela publicou 2 livros em torno de Machado de Assis, que são História de 15 Dias e História de 30 Dias, Crônicas de Machado de Assis, sob o pseudônimo de Manassés, né, pela editora Unesp. Se alguém quiser dar uma olhada depois, está aqui. E esse volume muito útil da crítica literária e textos diversos do Machado de Assis. Tem uma reunião dos textos críticos do Machado, né, publicado pela Unesp este ano, ano passado, né, 2013. Enfim, uma fonte excelente de estudos aí, organizada, né, numa única edição. Então, eu queria agradecer mais uma vez a professora Silvia e para quem eu passo a palavra para fazer a sua palestra. Bom dia a todos, a todas. É com muita satisfação que eu estou aqui participando desse ciclo machadiano e quero de antemão agradecer ao Hélio, Silaine, meus colegas e amigos, com quem eu tenho desenvolvido palestras. Nós temos conversado muito particularmente sobre Machado de Assis, do século XIX. Então é com muita satisfação que eu estou aqui para o encerramento, não é, deste ciclo machadiano, que já soube que foi realmente um sucesso. Eu venho trazer aqui parte de uma pesquisa que está em desenvolvimento, que diz respeito à colaboração do Machado de Assis um periódico de caricaturas chamado Semana Ilustrada, né? É um periódico que circulou no Rio de Janeiro de 1860 a 1876, e onde Machado teria colaborado numa das sessões chamada Badaladas, que circulou no interior desse periódico. E numa dessas crônicas, trata-se de crônicas, eu vou abordar um aspecto da atuação do Machado de Assis como crítico literário, né? Mas num tipo de crítica que o Raimundo Magalhães Júnior, que é um dos biógrafos de Machado de Assis, chamou de críticas avessas, né? Críticas avessas porque significava elogiar aquilo que era muito ruim, né? Então eu vou desenvolver, eu escrevi um texto, né? Espero que não seja muito cansativo para vocês, não é? E sobre essa questão de Machado de Assis e a críticas avessas, tá ok? Então, começo assim. Ao chegar ao Rio de Janeiro, em 12 de fevereiro de 1868, munido de uma carta de apresentação de Joaquim Fernandes da Cunha, Castro Alves vai visitar José de Alencar na Tijuca e aproveita a ocasião para ler o drama Gonzaga ou A Revolução de Minas e declamar alguns poemas de sua autoria. Impressionado com o talento do poeta baiano, Alencar escreve a Machado de Assis, em carta datada de 18 de fevereiro de 1868 e publicada 4 dias depois no Correio Mercantil. Né? Desculpe a inflexão. Escreve em carta publicada e tal. Ao pedido para que o amigo, qual, entre aspas,
Virgílio ao jovem Dante, fecha, introduza Castro Alves na sociedade literária fluminense, a carta de José de Alencar agrega o sentido da consagração pública ao chamar Machado de Assis de, entre aspas, o primeiro crítico brasileiro. Então, Alencar. Para Virgílio, do jovem Dante, nesse ínvio caminho da vida literária, lembrei-me do senhor. Nenhum tem os mesmos títulos. Para apresentar ao público fluminense o poeta baiano, é necessário não só ter foro de cidade na imprensa da corte, como haver nascido neste belo vale do Guanabara que ainda espera seu cantor. Seu título maior, porém, é outro. O senhor foi o único de nossos modernos escritores que se dedicou à cultura dessa difícil ciência que se chama a crítica. Uma porção do talento que recebeu da natureza, em vez de aproveitá-lo em criações próprias, não duvidou aplicá-lo a formar o gosto e desenvolver a literatura pátria. Do senhor, pois, o primeiro crítico brasileiro, confio a brilhante vocação literária que se revelou com tanto vigor. Fecha aspas. Em resposta, em outra carta aberta, de 1º de março de 1868, publicada também no Correio Mercantil, Machado de Assis agradece as palavras de Alencar, sem deixar de reconhecê-lo no papel de chefe da literatura brasileira. Machado. A tarefa da crítica precisa destes parabéns. É tão árdua de praticar, já pelos estudos que exige, já pelas lutas que impõe, que a palavra eloquente de um chefe é muitas vezes necessária para reavivar as forças exaustas e reerguer o ânimo abatido. Mais à frente, Machado expõe o motivo que o levou à prática da crítica literária, bem como o fracasso da empreitada, em vista de a crítica, em sua opinião, não estar ainda consolidada no Brasil e da falta de imparcialidade nos julgamentos. Machado, mais uma vez. Confesso francamente que, encetando os meus ensaios de crítica, fui movido pela ideia de contribuir com alguma coisa, né, atualizando, para a reforma do gosto que ia se perdendo e efetivamente se perdeu. Meus limitadíssimos esforços não podiam impedir o tremendo desastre. Compreende, Vossa Excelência, que onde a crítica não é instituição formada e assentada, a análise literária tem de lutar contra esse entranhado amor paternal que faz dos nossos filhos as mais belas crianças do mundo. Não raro se originam ódios onde era natural travarem-se afetos. Desfiguram-se os intentos da crítica, atribui-se à inveja o que vem da imparcialidade, chama-se antipatia o que é consciência. Em que pese o tom de desalento, repercutem na carta de 1868 de Machado de Assis os princípios do ideal do crítico, publicado 3 anos antes no Diário do Rio de Janeiro, a saber, conhecimento da ciência literária, independência, perseverança, coerência, imparcialidade, tolerância, urbanidade, postos em prática na análise dos poemas de Castro Alves e da peça Gonzaga ou A Revolução de Minas. Ao mesmo tempo em que é possível identificar no ideal do crítico as linhas mestras de sua atuação na crítica literária, a exemplo da seção Semana Literária do Rio de Janeiro, assinada por Machado de Assis, o texto de 1865
se presta também à leitura pelo avesso, na medida em que os postulados aí propostos configuram a prática da crítica na época, em relação à qual Machado irá se opor. Pouco depois da intervenção de José de Alencar em favor de Castro Alves, Faustino Xavier de Novaes resolveu fazer o mesmo em relação a José Pereira da Silva, autor do poema Riachuelo. Em carta que saiu no Jornal do Comércio, em 12 de abril de 1868, Faustino convidava Machado a se ocupar da obra de Pereira da Silva, aludindo à missão que José de Alencar lhe confiara. Entre aspas, chamou-te o general em chefe, resta-te obedecer, ainda mesmo que não te agrade o terreno em que havias de caminhar. Fecha aspas. E frisa também que essa distinção provocara ciúmes no meio literário, por parte dos que acreditavam ter Alencar exagerado nos méritos de Machado. Mais adiante, Faustino comentava que o despeito chegara a explodir nas colunas da imprensa, citando passagens de um artigo contra Machado de Assis que saíram num dos jornais da corte. Então, Faustino transcreve o segmento que eu vou ler para vocês. Se aquele que não tem conhecimento das línguas para estudar e analisar clássicos, que tem apenas habilidade de ler e escrever folhetins, mereceu foros de cidade no jornalismo e o título pomposo de primeiro crítico brasileiro, não tenho medo de errar, etc. Faustino Xavier de Novaes não informa, porém, o nome do jornal, nem o do autor que teria desferido projéteis rasteiros contra Machado de Assis. Sabe-se, no entanto, que naquele mesmo ano saía pela Tipografia Progresso uma publicação anônima intitulada Literatura Pantagruélica, os Abstruses no Ovo e no Espaço, entre parênteses, uma ninhada de poetas. Folheto de 32 páginas, contendo paródias das cartas abertas de Faustino, Alencar e Machado. A obra foi logo atribuída a Joaquim Manuel de Macedo por conta de um texto que saiu em O Mosquito, que é um periódico de caricaturas, né, em 28 de novembro de 1869, em que se dizia que Alencar não teria perdoado o autor de A Moreninha por ter parodiado a carta que escrevera Machado de Assis, apresentando-lhe Castro Alves. Quando há possível atribuição a Macedo dos tais projéteis rasteiros, há que se lembrar que o escritor teve o romance O Culto do Dever, publicado em 1865, no calor da Guerra do Paraguai, avaliado como mau livro, não é, por Machado numa das semanas literárias, exatamente a de 16 de janeiro de 1866. 9 dias depois da carta de Faustino Xavier de Novaes, Machado respondia ao apelo do poeta português, também em carta aberta, publicada no Diário do Rio de Janeiro, em 24 de abril de 1868, na qual, antes de empreender a crítica ao poema de Pereira da Silva, aproveitava a ocasião para esclarecer mais uma vez quais foram suas intenções ao abraçar, entre aspas, a magistratura literária. Diz Machado: expunha objeções, tecia louvores, conforme me iam impressionando os livros. A dissimulação não foi a musa desses escritos. Preferi a franqueza. Fecha aspas. A carta de Faustino e a resposta de Machado deixam transparecer
que ao assumir o posto de crítico, este passaria a enfrentar uma série de dissabores que podem explicar o fato de o escritor brasileiro não ter se dedicado à crítica brasileira, ou à crítica literária, com o mesmo afinco que ao conto, à crônica, ao romance e à poesia. Na contramão dessa justificativa, dessa interpretação, que já se tornou lugar comum entre os estudiosos da obra machadiana, é possível dizer que, na verdade, o exercício da crítica nunca foi abandonado, apenas mudou de formato e de lugar, migrando das seções mais propriamente literárias para o território da crônica, onde teve início a trajetória de Machado como crítico literário. Nem por estar sofrendo possíveis agressões veiculadas pela imprensa, Machado de Assis deixa de submeter à crítica franca, imparcial e independente, conforme os preceitos traçados em O Ideal do Crítico, os lançamentos literários. Por vezes, o método de análise variava e, em vez do julgamento direto, Machado fazia uso da ironia, conforme a série de artigos publicados na revista de caricaturas Semana Ilustrada, que Raimundo Magalhães Júnior vai chamar de crítica às avessas, e que, palavras do Raimundo Magalhães, que consistia em louvar exageradamente o que era ruim ou péssimo. Fecha aspas. Mas sempre, acrescenta o biógrafo, com a transcrição de excertos que permitissem ao leitor formar o seu próprio juízo e, portanto, compreender que as tiradas elogiosas não passavam de enormes gozações nos infelizes escrivinhadores de tais monstruosidades literárias. Fecha aspas. Quando passa a assinar o folhetim do Jornal da Tarde, intitulado Coisas, né, sob o pseudônimo Lara, pseudônimo esse que Machado de Assis já havia empregado em vários contos publicados no Jornal das Famílias, né, Jornal das Famílias, um periódico que circulou no Rio de Janeiro de 1863 a 1878, portanto, durante 15 anos, e onde Machado de Assis inicia a sua trajetória de escritor de contos, não é? Sendo praticamente o escritor que vai se encarregar da seção chamada Romances e Novelas, onde eram publicados os contos de Machado, com vários pseudônimos, dentre eles Lara. Né? Então, quando passa a assinar essa seção, Coisas, sob o pseudônimo Lara, no Jornal da Tarde, Machado de Assis vai se ocupar, em 20 de dezembro de 1869, da obra Angelina ou Dois Acasos Infelizes, de José Joaquim Pereira de Azurara. A crítica ao romance aparece em meio a outros assuntos abordados na crônica, como o estado de abandono das ruas do Rio de Janeiro e a mudança de nome de algumas delas. É, portanto, no interior desse contexto, distante dos assuntos literários, que a obra de Azurara passa a ser retratada. E eu trago um fragmento. Este romance, Angelina ou Dois Acasos Felizes, foi publicado há 3 dias. Tem 78 páginas e 13 capítulos. É uma obra digna de ser lida. Abundam as páginas de descrição e sentimento, as reflexões sisudas e as coisas humanas, e, sobretudo, a arrebatadora novidade de forma. Tenho notado, nos nossos dias atuais, entre os escritores, o uso de palavras vulgares e conhecidas com desprezo de termos poéticos ou simplesmente clássicos. O autor de Angelina
rompe brilhantemente com essa tradição. Ele sabe empregar vocábulos eufônicos, legítimos e coruscantes de graça. Para que havemos de dizer encarnado, ama, falta, etc., como qualquer barbeiro? O autor usa de punício, nutrir-se, inópia, zumbrir-se, impérvio, famulentos, etc. Mostra que estudou. Termina o romance com esta pergunta. Agora resta-me perguntar-vos, meus leitores, deverei continuar a escrever? Aí Machado. Sem dúvida, esperamos um segundo romance. Fazer a crítica ao romance Angelina, ou Dois Acasos Felizes no interior da crônica, ou seja, tratá-la como uma coisa dentre outras, é uma forma indireta de prejulgar negativamente a obra, trazendo-a para um contexto em que a falta de conexão entre ela e os demais assuntos abordados dá margem à observação do próprio cronista quanto a outra aproximação estapafúrdia. Que ponto de contato pode haver entre a batalha de Tuiuti e os tomates do mercado? Além disso, a intenção de Machado de Assis, ao aproximar o romance de outras mercadorias, era criticar de forma velada a concepção de literatura de Azurara, que a compreendia como sinônimo de palavras difíceis, ou seja, de significado desconhecido para a maioria das pessoas, punício, nutrir-se, inópia, zumbrir-se, etc. Preciosismo que não apenas tirava a naturalidade do texto, como também dificultava a comunicação com o leitor. Para desprazer de Lara, a 23 de dezembro de 1869, o Jornal da Tarde, sem qualquer aviso, deixou de circular. O cronista não teve dúvidas. Atuando na época também como colaborador da Semana Ilustrada, ele dedicou a crônica de abertura de 26 de dezembro de 1869 da seção Badaladas, assinada pelo Doutor Semana, ao livro de Joaquim Pereira de Azurara, praticamente copiando a crítica que escrevera no Jornal da Tarde, além de fazer de conta que o texto anterior não era de sua autoria. Então agora, Doutor Semana, se plagiando Lara. Notou o Jornal da Tarde que o autor usa palavras escolhidas, que se não são vulgares hoje, já o foram entre os nossos maiores, e algumas ainda o são, entre os poetas. Assim é. Por que razão não diremos em prosa, como se diz em verso, muitas palavras bonitas e clássicas? É proscrever metade da língua. Desconfiado de si, sem razão plausível, o autor conclui assim: agora resta-me perguntar-vos, leitor, deverei continuar a escrever? Machado. Deve, é a minha resposta. Ímproba, motuenda, ponderosa, é de certo a tarefa do escritor. Mas o odiar das musas só o logra quem lhe sabe o preço. Mostranças de talento não valem nada quando não escudam méritos encrassantes. Os gabos devem refruir o orgulho, eu já estou inventando também. Os gabos devem refruir o orgulho do autor. Escreva, é o que lhe dizem os amigos das letras. No nível da atribuição, é claro que eu estou trabalhando também em terreno bastante perigoso, complicado, mas enfim, da autoria, porque eu estou atribuindo essa crônica a Machado de Assis, mas depois eu vou conversar com vocês porque eu estou me aventurando nesta atribuição de autoria. Então, no nível da atribuição de autoria, a repetição da pergunta de Azurara dirigida ao leitor quanto ao futuro do escritor, depois da mostrança de seu talento com Angelina ou Dois Acasos Felizes, leva à conclusão de que tanto a crônica Coisa, do Jornal da Tarde,
quanto as badaladas da Semana Ilustrada são do mesmo autor, ou seja, Machado de Assis. Em prosseguimento ao trabalho analítico, a repetição da pergunta, agora acompanhada do grifo, o itálico, denuncia a operação de apropriação do texto do outro, que, trazido para a crônica do Doutor Semana, vem acompanhado da sugestão de nova entoação na leitura numa nova leitura, na proposta, portanto, de uma nova leitura, né? A simulação irônica implicou ainda em incorporar os termos literários, entre aspas, claro, empregados por Azurara, de modo a criar um segundo discurso que mimetiza o caráter incompreensível do primeiro por conta do uso indevido das palavras, tal como acontecia no romance. Há que se acrescentar que, ao acomodar a crítica ao livro Angelina ou Dois Acasos Felizes no interior da crônica Badaladas, Machado de Assis, ou antes Doutor Semana, não é? Imagino uma outra figura, uma outra representação autoral, continua a empregar o método de misturar as coisas, que resulta no rebaixamento da obra de Azurara, tendo em vista o contexto para o qual é trazida. Nesse sentido, a trajetória percorrida pela obra, deslocada do livro para a crônica, onde é acomodada na forma da citação, e sendo essa crônica veiculada numa revista de caricaturas, como é o caso da Semana Ilustrada, esses são aspectos a denunciar, como se verá mais à frente, a intenção irônica que perpassa a crítica de Machado de Assis. Como acontece na citação em caixa alta dos termos literários, sempre em aspas, empregados por Azurara ao longo do romance. Mas eu tenho pressa em dar, é Machado falando, claro, mas eu tenho pressa em dar uma amostra do estilo do romance, que é bem trabalhado, como aconselham Boileau, Horácio e o senso comum. Aí citando, não é, o Azurara. Talvez me consideraríeis contraditório, leitores, por dizer eu que a protagonista deste romance, não tendo ânimo de criar seu filho, teve-o de sair a deshoras, caminhando por impérvio, que aparece em caixa alta no texto do Machado, por impérvio e inabitado caminho para enjeitá-lo. Eu me defendo desta aparente contradição, defendendo-o também, dizendo-vos que, assim como ela, em caixa alta, zumbriu-se ao desânimo de criar seu filho, dizendo-vos que zumbriu-se ao desânimo de criar seu filho, mesmo a inópia também em caixa alta de recursos, assim também caminhou a deshoras por quase impérvio e inabitado caminho, por zumbrir-se ao medo, ao terror daquele que, devendo livrá-lo de peripécias, fazia-lhe sofrer. Isso daqui é Azurara, não é? Transcrito dentro da crônica de Machado, Doutor Semana. A operação de extrair o fragmento do romance e inseri-lo no espaço das badaladas implica em alterar a organização original do texto, pois que no interior da crônica a citação passa a integrar novo conjunto, a solicitar do leitor uma nova leitura, a leitura em chave de ironia, conforme já foi observado. Sob a orientação do crítico cronista Doutor Semana, algumas pistas são dirigidas ao leitor, como na citação grifada dos termos mais adequados ou antes, não é? Impérvio, zumbrir-se, etc., né? Mais adequados ou antes, mais empregados, talvez, em práticas, discursos, práticas jurídicas, prédicas, discursos, práticas jurídicas, ou mesmo em outro contexto literário, mas trazidos para o folhetim de Azurara, apontam para a discrepância entre o uso convencional das palavras e o seu emprego no novo contexto, o que significa dizer que nas entrelinhas o autor desconhece a regra básica de todo escritor, ou seja, a adequação vocabular.
Mas na camada aparente do texto, ou seja, no nível do enunciado, a crônica só tem elogios à obra de Azurara, de modo a criar a dupla enunciação constitutiva do discurso irônico, ou seja, a tensão entre o literal e o figurado, conforme é explicitado por Beth Bright, citando a Beth. O que está atualizado em presença não pode ser compreendido a não ser que se leve em conta uma ausência que de alguma forma ali ressoa por vias de uma contextualização que sinaliza a confluência de uma presença-ausência. Fecha aspas. Acomodar a crítica do romance Angelina, ou Dois Acasos Felizes, no interior das badaladas, e sendo essas crônicas veiculadas na Semana Ilustrada, ao lado de charges e caricaturas, é uma maneira de sinalizar a dupla enunciação constitutiva do discurso irônico, calcada na confluência de uma presença-ausência, como disse Beth Bright. As citações, por sua vez, ao mesmo tempo em que funcionam para instaurar a fala do outro, criando assim efeito polifônico, passam também a dizer outra coisa, porque assim o deseja quem delas se apodera, como vai dizer Compagnon, citando uma passagem o trabalho da citação. Né? O sentido da citação seria, pois, a relação instantânea da coisa com a força que a impulsiona. Na perspectiva da ironia, isto é, da dissociação entre aquilo que é Beth Bright falando agora, desculpa, da dissociação entre aquilo que o enunciado manifesta, isto é, o sentido literal, e a apropriação visada, que diz respeito ao que está implícito, fechando aspas, instaura-se a ambiguidade e com ela a cumplicidade entre o enunciador e o leitor, de modo a que este compartilhe a simulação irônica, no sentido de apreender a duplicidade da enunciação. Quando o leitor faz uma opção por um dos sentidos, escolhendo o literal, quando se trata do figurado ou vice-versa, o efeito humorístico é inevitável, como aconteceu quando Pereira de Azurara, após ler a crítica que saiu na Semana Ilustrada a respeito de seu romance, enviou 2 cartas de agradecimento à redação da revista, acompanhadas das comédias Como Isto é Bonito e Eu Não Gosto de Limão, que o professor de Guaratiba submetia à crítica do Doutor Semana. O cronista, está claro, não perde a oportunidade de transcrever nas badaladas de 20 e 27 de janeiro de 1870, ambas as cartas, a primeira antecedida de um introito irônico em que põe em dúvida a autenticidade da correspondência, né? Vai citando. O senhor Azurara é o mesmo autor do romance Dois Acasos Felizes, de que já falei há 2 semanas? Mas serão estas cartas autênticas? Será realmente o autor do romance o mesmo autor das comédias? Ou acaso alguém que deseja, à sombra de um nome já conhecido, mostrar as suas obras? As comédias são boas e eu as publicaria na semana com toda a vontade. Mas ignorando se o autor será o mesmo, o mais que posso fazer é publicar a primeira carta, esperando que o autor me procure e confirme a autenticidade dela. Veja. Levantar suspeita quanto à autoria das cartas, que, diga-se de passagem, vinham assinadas sob a alegação de que era de outro autor, para aproveitar a fama de Azurara, estaria usando do mesmo recurso de enviar suas cartas à redação da Semana Ilustrada, na esperança de que o doutor Semana, perdão, eu estou dando uma inflexão toda errada aqui no meu próprio texto,
levantar suspeita quanto à autoria das cartas, que, diga-se de passagem, vinham assinadas, sob a alegação de que outro autor, para aproveitar a fama de Azurara, estaria usando do mesmo recurso de enviar suas obras à redação da Semana Ilustrada, na esperança de que o doutor Semana delas se ocupasse, é um modo indireto de dizer que as comédias são até piores do que o romance. Talvez por isso, dessa vez, em lugar da análise das peças, cujos títulos são suficientes para avaliá-las, o crítico cronista tem optado por outra estratégia a serviço da ironia, a citação na íntegra, sem qualquer interrupção, como acontece em relação à primeira carta, expedida de Guaratiba em 27 de janeiro de 1870. Agora é Azurara na carta. Excelentíssimo senhor redator da Semana Ilustrada, tendo Vossa Senhoria honrado o meu romance Angelina, ou Dois Acasos Felizes, meu tentamen de escritura, com o seu tão sábio quão sincero juízo crítico, o que muito me lisonjeou, fiz tenção de sujeitar ao sábio juízo e correção de Vossa Senhoria todo e qualquer escrito meu, que em forma de livro pretenda publicar, se a isso Vossa Senhoria não me negar. Animado pelo conselho de que Vossa Senhoria me deu no número da semana em que saiu publicado esse juízo, entre parênteses, né? É difícil até ler o texto porque é muito ruim, mas enfim, eu estou tentando dar uma inflexão compreensível, né? Então, animado pelo conselho que Vossa Senhoria me deu, etc. Então ele põe entre parênteses: se Vossa Senhoria julgasse que o Coque tem deveras mais poesia e exprime-se melhor do que o meu romance diluía, não é assim? Então devo crer na opinião do folhetinista do Diário do Rio. Ele mostra que só aprecia aquilo que tem francês. Depois de ter lido meu romance, ele estabelece o seguinte silogismo: tudo que não tem algo de francês não tem beleza de expressão. Ora, o romance de Azurara não tem algo de francês, ele põe galicismos. Logo, o romance do Azurara não tem poesia nem expressão. Aí ele coloca: estou no propósito de continuar a escrever, estudando para escrever melhor. Não é? Como vocês veem, não é? O texto é claudicante, né? Para dizer o mínimo. Acabo de escrever a última de uma comédia minha, a que dei o nome Como Isto é Bonito. E para ser coerente com o que disse, ou com o que tenciono, peço a Vossa Senhoria que, com a franqueza que o distingue, me dê o seu juízo sobre ela, para eu conhecer se devo ou não publicá-la. Ceder espaço à voz do autor, aliás, já citada em crônicas anteriores, na pergunta que Azurara dirigida ao leitor: agora resta-me perguntar-vos, leitor, deverei continuar a escrever? Não é? Ceder espaço à voz do autor faz parte do pacto de cumplicidade que se estabelece entre o enunciador e o leitor, no sentido de criar a possibilidade de outra maneira de entender a mensagem. Nessa outra possibilidade, e aqui eu vou mais uma vez fazer referência a Bert Bright, instaura-se um alvo para a ironia, ou seja, uma vítima. Enquanto alguns leitores das badaladas talvez tenham captado a simulação do jogo irônico na crítica do Dr. Semana ao romance de Azurara, a vítima, deu mostras de ter lido o sentido literal da crítica. Tanto que, na carta de agradecimento, tendo em vista o incentivo, não é, do crítico cronista, não é, nessa carta ela vem acompanhada da comédia Como Isto é Bonito. A carta de 20 de fevereiro de 1870 deixa claro também que Azurara, além de não conseguir captar o sentido implícito
do texto irônico, a ausência que ressoa no nível do enunciado, não aceita também que lhe digam, em linguagem direta, que sua obra não tem qualquer valor. Como fez o cronista Luiz Guimarães Júnior, no rodapé Por Paus e por Pedras, no Diário do Rio de Janeiro, de 1º de janeiro de 1870, quando, em comentário à moda de as mulheres trazerem os cabelos presos num coque, estabelece comparação entre o penteado feminino e o romance Angelina. Então, é o Luiz Guimarães falando. O coque tem mais poesia e exprime-se melhor que o romance do Senhor Azurara. Aí é que nós vamos entender por que, não é, daquele parêntese, se Vossa Senhoria julgasse que o coque tem deveras mais poesia, etc. Não é? Então, esse coque que aparece, que a gente não entende de onde surgiu, e se é coque, que tipo de coque, se é coque cabelo, que coque é esse, né? Me deu um pouco de trabalho para saber que coque. Aí tive que fazer uma pesquisa, não é, em alguns periódicos, como é o caso do Diário, para encontrar lá, né? Então, a pergunta, por sua vez, só faz reforçar a incapacidade de Pereira de Azurara de apreender o sentido irônico da comparação, que já implica em rebaixamento da obra. Há que se dizer que no Diário, apenas Luiz Guimarães Júnior fez alusão à obra do professor de Guaratiba, que, aliás, já havia enviado um exemplar de Angelina à redação do jornal, no informe da seção Publicações, de 19 de dezembro de 1869. Além disso, a crítica do folhetinista resumiu-se à comparação entre o coque e o romance, com ganho para o coque. E tudo mais que Azurara acrescenta em tom de queixa, quanto ao fato de o cronista da Folha Carioca desmerecer o romance, por não ter algo de francês, ser fruto de sua imaginação. Não contente em expor Pereira de Azurara ao ridículo, na citação da carta de 20 de fevereiro, o doutor Semana tem esperança de que o caso possa ainda lhe render matéria para outra crônica. O plano foi inventar uma mentira, a simulação que se pretende passar por verdade. No caso, pôr em dúvida a autenticidade das cartas, com vista a explorar um engano irônico, isto é, o discurso, agora citando Beth, o discurso que se oferece para que o receptor o adivinhe ou perceba com engano. Com engano. Daí o convite para que Azurara procure o cronista na redação da Semana Ilustrada e confirme de viva voz se é de fato o autor das cartas, como também das peças anexadas. A visita, no entanto, acabou não acontecendo, como informa o doutor Semana nas badaladas de 27 de fevereiro de 1870, na qual transcreve a segunda carta de Azurara. Excelentíssimo senhor redator da Semana Ilustrada, talvez Vossa Senhoria me considere importuno por exigir que Vossa Senhoria leia os meus escritos. Porém, peço-lhe que tal não me considere, porque eu careço de mestre como o cego de guia precisa, O procuro para aprender. É minha mira colocar meu nome entre o dos que constitui a ingente República das Letras. Mas de certo ficarei muito aquém dela se não encontrar quem condolentemente me ensine o caminho que tenho de seguir para ela chegar, caminho bem emaranhado e escuro para os ignaros como eu. Negar-me-á Vossa Senhoria a isso? Com razão, negar-me-á mesmo, é desse jeito que, né, que eu estou lendo aqui. Com razão plausível, desconfio de mim, faleço de erudição. Meu entendimento precisa ser iluminado pelo vivo fogo dos livros, e dificilmente ele o iluminará. No Brasil, custa ainda muito caro um livro. E onde vivo eu? Onde são espessas as trevas da ignorância, tão espessas que privam de esclarecer
em pequeno âmbito, a minha lamparina. Adiante. Ele continua, acabo de escrever uma comédia à qual dei o título seguinte: Eu não como sem limão. Queira Vossa Senhoria despender um momento de sua atenção para lê-la, a fim de dizer-me o bom e o ruim dela. Entre parênteses, tenho petulância de crer que alguma coisa ela tem. Fecha aspas. A citação não deixa dúvidas quanto ao efeito benéfico da crítica do Dr. Semana acerca do livro Angelina, ou Dois Acasos Felizes, pois que a partir de então, Azurara não parou mais de escrever. A gente tem que fazer ironia junto. Sentindo-se apto, depois da estreia do romance, a pôr à prova o seu talento como dramaturgo. A investida do professor de Guaratiba no teatro, como se sabe, nada tem de original, sendo este o caminho trilhado pelos escritores brasileiros na época em busca de maior visibilidade e reconhecimento público. Por sua vez, os títulos das comédias, como Isso é Bonito, Eu Não Gosto de Limão, Eu Não Como Sem Limão, dão uma amostra do teatro praticado por Azurara, provavelmente a comédia ligeira, cheia de quiprocose, humor grosseiro, gênero que infestava os teatros do Rio de Janeiro e que Machado de Assis, no papel de crítico teatral e censor do Conservatório Dramático, vai combater duramente. No que se refere à simulação irônica, tão somente os títulos das peças chamam a atenção para aquilo que não está dito, uma concepção de teatro com a qual o enunciador não compartilha. Mas se por um lado Pereira de Azurara é incapaz de captar o sentido oculto da crítica do Dr. Semana, por outro, o escritor não deixa de invocar o auxílio do crítico, né? Eu careço de mestre, como guia, como cego de guia preciso, procuro para aprender, né? O que remete às palavras de Machado de Assis em O Ideal do Crítico, ao dizer que guiar os estreantes era uma das funções da crítica. Azurara, no entanto, parece estar menos interessado em aprender a arte de escrever a partir da lição da crítica do que em colocar o seu nome entre os dos que constituem a ingente República das Letras. Assim, ao recorrer ao Dr. Semana, o autor de Eu Não Como Sem Limão nada mais fazia do que se espelhar no exemplo de outros literatos em busca de nomeada. E aí a gente pode se lembrar, mais uma vez, de Castro Alves, que procurou José de Alencar ao chegar no Rio de Janeiro. Além de dizer que a crítica deveria funcionar como guia dos estreantes, Machado de Assis também apontara em O Ideal do Crítico para a necessidade do autor, tanto o novo quanto o profissional, em ler bons exemplos de literatura no sentido de aprimorar-se enquanto escritor. Essa tarefa, não é? É um termo de Machado, essa tarefa que implica em trabalho árduo e persistente parece estar descartada pelo autor de Angelina, ao duvidar que o seu entendimento possa ser iluminado pelo fogo vivo dos livros. A justificativa de que no Brasil custa ainda muito caro um livro não deixa de ser válida, pois que, de fato, o alto preço do livro, na época, tornava o objeto de difícil acesso para a maioria dos brasileiros. Cabendo acrescentar o número reduzido de bibliotecas e livrarias, o índice elevado de analfabetismo, para não falar no despreparo para a leitura, de que Pereira de Azurara é prova eloquente. Para completar esse quadro de carências, o povoado onde o professor vivia, a freguesia de Guaratiba, não primava exatamente pelo incentivo à cultura. Ao contrário, é referido como lugar onde eram espessas as trevas da ignorância, né? Tão espessas, etc, etc. Daí o pedido de transferência de Azurara para lecionar em escola primária na corte, onde logo se tornou sócio da Sociedade Ensaios Literários, a agremiação litero-cultural, fundada em 1860 no Rio de Janeiro, a congregar escritores, jornalistas, professores, médicos, advogados
e alguns nomes que passaram para a história da literatura brasileira, como Veríssimo José do Bom Sucesso Júnior, não José Veríssimo, mas outro, Veríssimo José do Bom Sucesso Júnior. Em que pese os esforços de Pereira de Azurara para minorar as lacunas de sua formação, nem por isso o autor de Eu Não Gosto de Limão deixa de compactuar a ideia de que escrever é antes manifestação da inspiração espontânea e livre e não um processo que demanda esforço e estudo. O alinhamento do professor de Guaratiba ao senso comum, no que se refere à criação como ato espontâneo, faz lembrar da personagem Luiz Tinoco, do conto Aurora Sem Dia, de Machado de Assis, publicado no Jornal das Famílias em novembro e dezembro de 1870, sob o pseudônimo de Victor de Paula e posteriormente reunido com alterações em Histórias da Meia-Noite, que é de 1873. Eu vou ler o texto, mas aqui tem muitas passagens que são do conto, né? Seduzido pelos louros alheios, convicto de que estava fadado para os grandes destinos, Luiz Tinoco, certa manhã, acordou escritor e poeta. E a inspiração, flor abotoada ainda na véspera, amanheceu pomposa e viçosa. Em poucas horas, o rapaz compôs um soneto, citando, cujo principal defeito, na avaliação do narrador, era ter 5 versos com sílabas de mais e outros com sílabas de menos. Mesmo assim, a obra foi publicada a pedidos do Correio Mercantil. Quando o tio Anastácio quis saber com quem o sobrinho aprendera a fazer versos, Tinoco responde com altivez: isso não se aprende, traz-se do berço. Leitor de orelhada, Luiz respigava nas alheias produções uma coleção de alusões e nomes literários, de tal forma que não lhe era preciso, por exemplo, ter lido Shakespeare para falar do to be or not to be, do balcão de Julieta e das torturas de Otelo. Autor do livro Goivos e Camélias, a única vez que a crítica se ocupou da obra foi para registrar algumas linhas que fizeram rir toda a gente. Como se vê, a partir desta rápida e parcial apresentação da personagem do conto Aurora Sem Dia, né, que depois largou a literatura pela política e esta pela vida de fazendeiro, há muitas semelhanças entre Luiz Tinoco e Joaquim Pereira de Azurara no que se refere à prática equivocada da literatura, eivada de clichês românticos, sendo por isso alvos, ou antes, vítimas da ironia do enunciador, lá dos comentários do narrador e do Dr. Lemos, aqui, lá eu quero dizer no conto, aqui na crítica do Dr. Semana. Os pontos de contato entre o conto e a crítica às avessas, inclusive a proximidade quanto às datas de publicação, fazem supor que os textos vinham ao encontro do projeto idealizado por Machado de Assis de explorar a dimensão irônica da crítica com vistas a educar, aí incluído o escritor, na leitura da literatura, o que significa dizer aprender a ler aquilo que está ausente no texto, mas que ali ressoa. Ora, o fecho moral, que figurava na primeira versão de Aurora Sem Dia, publicada no Jornal das Famílias, vinha comprometer a ambiguidade da visada irônica, restabelecida com a supressão da conclusão moral, ao lado da alteração do foco narrativo, quando da incorporação do conto ao livro Histórias da Meia-Noite. Além da pedagogia da ironia, no interior da qual a crítica do Dr. Semana tem papel decisivo, há que considerar
a carga afetiva, e aqui eu estou usando um termo de Linda Hutcheson, carga afetiva da simulação irônica, que segundo Linda Hutcheson não pode ser ignorada nem separada de sua política de uso, termo dela, por conta da gama de respostas emocionais, de raiva a deleite, dos vários graus de motivação e proximidade, de distanciamento desinteressado a engajamento apaixonado. É uma citação de Linda Hutcheson. Avesso às polêmicas, é possível interpretar o exercício da crítica às avessas como resposta de Machado de Assis às farpas que estariam sendo dirigidas pelos colegas da imprensa, enciumados talvez com o prestígio que o autor de O Ideal do Crítico, né, passou a usufruir depois de aclamado primeiro crítico brasileiro, José de Alencar, na Carta de 1868. Sob o manto do distanciamento fingido, da neutralidade aparente, a escamotear as arestas cortantes da ironia, não são termos de Linda Hutcheson, Machado punha à prova a competência também de seus adversários na leitura do que estava implícito nas crônicas críticas do Dr. Semana. Contra aqueles que duvidavam de sua capacidade enquanto crítico, Machado de Assis, com a crítica às avessas, estaria ensaiando um gênero novo, humorístico de fazer crítica, no qual se faziam representar, mais uma vez Linda Hutcheson, as polaridades afetivas e avaliativas da ironia, fecha aspas, no interior do qual, e na voz do Dr. Semana, já despontava aquele que seria o traço inconfundível da criação machadiana, o narrador não confiável. Muito obrigada. Desculpe por cansá-los pela leitura, talvez um pouco longa. Bom, queria agradecer muito a professora Silvia Azevedo pela bela fala, né, que mostra um pouco aí, né, nos momentos iniciais do Machado, no final dos anos 60, procedimentos que que ele vai adotar obra fora, né, a questão da mimetização de discursos, né, dominantes, ele está mimetizando o discurso da crítica, né, produzindo uma ironia que funciona e não funciona, né, na verdade, porque o ironizado ali, enfim, de uma certa maneira não percebe a ironia contida no texto, né, mas essa apropriação direta, né, da crítica retórica, né, a crítica toda empolada. Vou abrir para as perguntas. Queria saber se vocês gostariam de perguntar alguma coisa para a professora Silvia. Tem alguma pergunta na plateia? Bom, então vou fazer uma pergunta enquanto... tem. Tá. Por favor. Bom dia, professor. Bom dia. Gostei muito. Eu só tenho um comentário a fazer, mas eu acho que, de alguma maneira, a senhora respondeu durante a leitura do seu trabalho. As crônicas do Dr. Semana, não é? Porque parece-me que eram mais de um cronista. E alguns críticos, inclusive, eles deixam de classificar essa ou aquela do Machado, em virtude de o estilo ser muito parecido, muito próximo uma da outra, então às vezes pode haver confusão. Mas pelo que as que a senhora analisou, pelo que eu notei, ela tem um gancho no Jornal da Tarde, né? Então aí o discurso foi se estendendo durante o processo nas crônicas da semana. Então, de uma certa maneira, a senhora fez um levantamento de algumas crônicas do Machado, isso, dentro dessa série de crônicas. Eu estou trazendo aqui, na verdade, um resultado parcial, né? Porque é uma pesquisa que eu estou fazendo sobre exatamente isso, né? Eu quero provar que são de Machado. Porque elas não foram, essa semana, as badaladas, né? Que foram publicadas, essa sessão de crônicas que foi publicada no jornal Semana Ilustrada, não foi atribuída pelo Galante de Souza a Machado de Assis exatamente com esse argumento, né? Porque, de fato, nesse jornal de caricaturas, aqueles que assinavam, quase,
a grande maioria não assinava com o seu nome, né? Machado chegou a assinar, no primeiro número que circula na Semana Ilustrada, 1860, um poema assinando Machado de Assis. Há outros textos, M.A., que é siglas que ele costumava empregar também, que são indício de sua autoria. Mas a grande maioria dos textos que circulam, eles são assinados por pseudônimos, né? Pseudônimos, e o Dr. Semana é um deles. Então, o Galante não atribuiu exatamente porque, na sua avaliação, né, no seu argumento, é que pela sessão teriam passado vários outros colaboradores cujo estilo seria muito semelhante, né? Haveria recursos retóricos que vários colaboradores compartilhariam e que isso inviabilizaria a atribuição de autoria dessa sessão ao Machado de Assis. E eu vou provar o contrário. Quero provar o contrário. Certo? É claro que para isso, não é? Quais são os elementos, não é? Então aí você tem que fazer um cruzamento, né? Uma pesquisa que me deixou louca, está me deixando, não é mais do que eu já sou em fazer esse tipo de pesquisa, que é você percorrer não só a crônica, mas você tem que fazer um cruzamento com outras obras do Machado de Assis, inclusive citações, não é? Você percorrendo a obra do escritor, lendo numa sequência, você vai percebendo que há citações, há autores, há recursos retóricos que ele vai repetir, né? E ele vai repetir não apenas naquele momento em que ele está, na década de 60, por exemplo. Não é. Ele vai usar praticamente a vida inteira, né? A gente aproxima da semana, não é, que é lá dos anos de 80, 90, certas expressões, certas citações, não é, que já aparecem dentro das badaladas. A mesma, exatamente a mesma, o mesmo contexto, mesma. Então isso me obrigou, está me obrigando a esse cruzamento de lendo, né, cruzadamente, praticamente toda a obra do Machado de Assis, não é? E eu estou conseguindo bons frutos. E um deles é exatamente, essa é uma pequena parte, né, dessa pesquisa muito grande que eu venho fazendo, né, que eu achei interessante trazer, né, para mostrar para vocês que ainda existem muitos compartimentos da obra machadiana que estão à espera de pesquisas, de investigações. É claro que muitas dessas pesquisas demandam a ida aos jornais, né? A ida aos jornais, porque não é só na Semana Ilustrada, né? Existem outros periódicos, não é, onde se suspeita que Machado teria colaborado, nem sempre assinando, não é? Nem sempre assinando com o seu nome, e que é possível atribuir a Machado de Assis, não é? Então, é claro que aí o território em que eu estou me movendo implica em você ampliar, não é, a obra machadiana, né? Porque a obra machadiana ela ainda está incompleta, né? E particularmente no que diz respeito às crônicas críticas, né? Essa mistura, né, de crônica e crítica, né? Porque é uma mistura. A crônica começa, né, como um gênero misturado, podia se falar de muita coisa no interior dela, um território livre, né? Aí já se falou que é um território das experiências, né? Laboratório, a Sônia Brainer, né? Laboratório das experiências literárias, o Machado de Assis já virou até um clichê, né? Essa interpretação. Mas, de fato, né, o escritor move-se com muita liberdade e se permite experiências mesmo, né? Não esquecer que nós estamos aqui com Machado no período que é chamado período de formação, né? São os anos de formação do Machado, dos anos 60, 70, né? que mereceu, inclusive, a biografia do Massá, né? Então, a crítica, por exemplo, né, é um território que ainda foi pouco investigado de Machado de Assis. Eu acho que permite trabalhos muito interessantes, né? Então ainda está à espera, eu acho, a crítica, né? E quando a gente
o trabalho a que o Hélio fez referência, ele procura acompanhar exatamente essa trajetória de Machado crítico desde os anos 50 até 1904, né? E investigando essa atuação, não apenas na forma da crítica mais convencional, né? Inclusive nos textos mais canônicos, conhecidos do Machado de Assis, mas procurando, não é, vestígios desse traço do crítico, né, em outros textos, né, nos prefácios, né, porque à medida que o Machado vai se consolidando, acho que vocês perceberam, né, existe todo esse jogo da consagração, né, da legitimação do escritor, né, por nomes já consagrados, né, e é isso que todo mundo está procurando, né, de uma forma, né, claro, quando aproximo Azurara de Castro Alves, eu quero dizer que ambos usam, claro, existe um oceano, né, ou um mar, se não um oceano, um mar de diferença entre um e outro, mas ambos usam do mesmo procedimento, né? Você vai ao medalhão para que ele o introduza dentro, né, do campo literário, não é? Onde ali você tem que ir falar com as pessoas certas, apresentar a sua obra para uma situação em que ela ganhe repercussão, não é? E a imprensa, né, particularmente a imprensa, é o grande canal de consolidação desses nomes, não é? E de consolidação da literatura, porque ela começa não é? Não esquecer que o Alencar começa escrevendo seu primeiro romance, né, na forma de folhetim, e depois, né, tem um grande sucesso, não é? Então é o jornal que está fazendo, é a imprensa, na verdade, que está cumprindo este papel, né? E a crítica, ela basicamente é veiculada, não é? Na imprensa. E acho interessante chamar a atenção para a carta aberta, né? Para essa mistura, né? O que mostra, né? A mistura da crítica no interior da carta, né? Esse melê, né? E aberta, né? Quer dizer, tem um sentido de compartilhar, né? Tem um sentido de reiterar a nomeada, né? A consagração. É um Alencar escrevendo para Machado, no jornal de prestígio, no diário onde o Alencar já tinha sido diretor, né? E onde Machado colaborou também. Né? Vocês percebem que é um circuito que deve ser percorrido, né, para a consagração. Né? É claro que o Azurara falta tudo para ele, mas ele saca, né, o que é que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, a quem ele deve se dirigir, né, mesmo lá em Guaratiba, né, mesmo sendo um professor primário, né, mas enfim, essa trajetória é mais ou menos conhecida e se institucionaliza, né? Não quero ficar só. Alguma outra pergunta? Eu queria fazer uma pergunta a respeito esse trabalho, né, que vocês fizeram de reunir a crítica, largou bastante, digamos, a fronteira do que se entende por crítica, né? Além da crítica canônica, dos textos canônicos da crítica, instinto de nacionalidade, a nova geração, enfim, são os grandes, o ideal do crítico, né? Vocês estão pegando a crítica, vocês reuniram a crítica presente em outros gêneros, né? Na crônica, na carta aberta, enfim. Agora, eu queria saber se essa impressão que eu tenho bate, quer dizer, porque a crítica do Machado é sempre muito séria, né? A crítica, né, os textos canônicos da crítica são muito sérios. E essa inserção da crítica, digamos, dentro da crônica, em geral, tem uma dimensão cômica, né? Engraçada, quer dizer, isso que você mostrou. Isso no panorama geral dessa produção crítica, no sentido alargado, isso daria para generalizar? Assim, quer dizer, teria a ver o que ele coloca na crônica, o que ele critica na crônica já são obras, digamos, rebaixadas de alguma maneira, e por isso que elas podem entrar na mistura ali. Como que você vê essa questão do tom mesmo, né, da crítica nos vários gêneros? A pergunta é legal. Então, nós quisemos realmente fazer uma amostragem dessa presença da crítica nos seus vários tons. Porque quando Machado é solicitado a escrever prefácio, está claro que o tom é sério.
Mesmo, e é curioso, né? E aí é outro aspecto que também a gente precisa falar. Machado prefaciou muita obra ruim, né? Muita obra ruim, muita obra que absolutamente, né, ninguém sabe dela, né? Nem entrou para o cânone, enfim, muita obra ruim, né? E ali usando de um certo jogo de cintura para não ferir muitos melindres, mas também não se expandindo muito, mas enfim. Então o tom aí é um tom sério, não é? É um tom sério. Esse tom da ironia, do humor, claro, ele predomina na Semana Ilustrada. Ele predomina na Semana Ilustrada. Agora, nas demais crônicas em que Machado introduz, não é, a crítica, ele escolhe obras de autores consagrados, não é? Quando ele começa como crítico, ele critica Alencar, ele critica Macedo, não é? Ele critica, enfim, me ocorre agora, mas enfim, ele critica nomes consagrados, que é uma maneira também, vocês percebem o jogo, não é? O crítico consagro que, de uma certa forma, já ganhou uma certa consagração pela editora que é publicado o livro, não é? Por exemplo, não é? Ele é um pouco impiedoso em relação ao Macedo, não é? É o Macedo, o Culto do Dever, por exemplo, que é um romance ruim mesmo, não é? Mas ele não tem papas na língua, não é? Um romance que foi escrito, como eu disse, né, durante a Guerra do Paraguai, e havia todo um clima, né? Já ganhamos a guerra, os escritores brasileiros estavam muito empenhados, há muitas matérias sobre a Guerra do Paraguai publicadas na Semana Ilustrada, por exemplo, não só na forma de caricatura, mas também dentro da própria seção de crônicas, não é? Então, o tom, Hélio, para responder a sua pergunta, ele varia. Ele não existe uma dominância, sabe? Não existe uma dominância. Ele, por exemplo, mais tarde na semana, quando faz rápidas alusões, né? Rápidas alusões, é o cômico irônico, né? Eu acho que beira mais, ele já ganhou um sotaque próprio, né? Ele já consolidou uma maneira. Eu acho que ele está, nesse começo aqui, tateando, né? Procurando, não é? Como vai ser, vamos usar a palavra, o estilo, né? O seu estilo. Então, não dá para generalizar, não é? Há mudanças de tom, não é? Na maneira. Agora, é claro que no interior de um jornal de caricaturas e dentro das badaladas, ele não poderia realmente se ocupar de obras sérias, de obras que tivessem valor, não é? Consagradas, reconhecidas. É claro que não. Mas o que eu acho importante também assinalar, o que eu, de uma certa forma já falei, é esse caminho percorrido, não é? E como nossa República das Letras, ela é pobre, né? Quer dizer, todo mundo está querendo ser escritor, mas não é? Quais são esses escritores? Qual é a formação desses escritores? Não é? Esse contexto de pobreza, não é? De analfabetismo, pobreza cultural, né? De analfabetismo, isso cria um ambiente absolutamente rarefeito, não é? Para a formação dos escritores, não é? Então, na verdade, quando nós vamos aos jornais e aqueles que colaboram nas várias revistas literárias, não é? Das românticas, até passando para o período do realismo, do naturalismo e daí para frente, nós vamos ver que tem muita coisa ruim. E são esses que são chamados os escritores, que conformam a chamada República das Letras também, não é? Então, os grandes nomes, os nomes de ponta, é uma exceção, né? É uma exceção. Então, a gente fala, bom, a Zurara era até fácil fazer crítica à obra do Azurara, porque não é nada, né? Mas se a gente começa a ler essa colaboração nos jornais, que jamais vai chegar em livro, e às vezes chega, porque o autor paga do próprio bolso, não é? Às vezes chega, mas é péssimo, é muito ruim,
não é? Toda ela calcada em clichê, do clichê, do clichê, do clichê, não é? Dentro do Jornal das Famílias, e, enfim, todas essas revistas que circularam por um tempo bastante grande. O fato de o Jornal das Famílias ter circulado por 15 anos e de forma ininterrupta é um dado muito significativo, né? Você está formando com o escritor que você tem à mão, que o editor tem à mão, não é? Porque nós não temos tantos escritores assim, né? Eles estão se formando dessa maneira precária, não é? Então é isso. Alguma outra pergunta que você gostaria de fazer? Eu só queria perguntar para você já tinha ouvido falar de algum desses periódicos a que eu fiz referência? A Semana? Já, né? Olha, dê uma olhada lá. Eu acho que é um periódico que vale a pena ser, independentemente do interesse mais especificamente em relação às caricaturas, né? Mas porque você tem uma pegada do que é o Brasil, não desse lado pomposo, dessa construção que se fez de Brasil, não é? Brasil meio que de uma construção para Brasil de exportação, né? Vamos dizer assim, não sei se eu posso dizer o Brasil como ele é. Não sei se exatamente seria. Mas, enfim, não é? É uma outra pegada que vai para o lado da gozação, da ironia, não é? Que pega o retrato do Rio de Janeiro como expressão do que é o Brasil da época. É muito interessante, não é? Então, não tem nada a ver com uma imagem construída e que tão distante está do que de fato era, não é? Esse Brasil dos anos 60 e 70, principalmente nesse período, né, de circulação da Semana Ilustrada. Bom, então quero agradecer mais uma vez a Silvia pela sua palestra, que foi bastante esclarecedora, e agradecer vocês pela presença, e agradecer a Silaine pelo companheirismo e pelo coleguismo aí na produção do ciclo. Então, obrigado e até mais. Tchau.